Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. A seleção brasileira começou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate decepcionante contra o Marrocos, levantando uma série de questionamentos sobre o desempenho da equipe e a pressão já recair sobre Carlo Ancelotti. O que será que aconteceu com o time que tanto prometia? As críticas já estão ecoando entre torcedores e especialistas, e o clima de insatisfação pode afetar o futuro da competição. O que o treinador italiano tem a dizer sobre essa situação logo nos primeiros dias do torneio? Vamos analisar os desdobramentos desse resultado e o impacto que ele pode ter na trajetória da seleção. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 gerou um impacto profundo, mas não da forma esperada. O empate em 1-1 contra o Marrocos deixou torcedores e críticos surpresos e desapontados, em um momento em que a expectativa era de um início fulminante. O resultado não apenas frustrou as esperanças de milhões de brasileiros, mas também lançou uma sombra de pressão sobre o treinador Carlo Ancelotti, que já se vê em meio a um turbilhão de questionamentos quanto ao desempenho da equipe logo nos primeiros dias da competição. A repercussão do empate foi instantânea e acentuada, com críticas surgindo de todas as direções. Torcedores, analistas e ex-jogadores não hesitaram em expressar seu descontentamento nas redes sociais e em programas esportivos. Em resposta a essa onda de insatisfação, Ancelotti decidiu se pronunciar poucas horas após o apito final, buscando transmitir uma mensagem de confiança. Ontem, sábado, demos o primeiro passo na Copa do Mundo. E fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos, afirmou o técnico italiano em suas redes sociais, tentando unir a nação em torno da equipe. Historicamente, a seleção brasileira carrega a responsabilidade de ser uma das potências do futebol mundial, e essa pressão é sentida em cada competição. Nos últimos anos, a expectativa em torno do Brasil tem sido elevada, especialmente após campanhas frustrantes em edições anteriores do torneio. O prestígio do país no cenário do futebol traz não apenas orgulho, mas também um peso imenso sobre os jogadores e a comissão técnica. O empate com o Marrocos, portanto, não é apenas um resultado em um jogo, é um reflexo das ansiedades acumuladas e das esperanças que todos depositam na equipe, que já foi sinônimo de triunfo e espetáculo. As implicações desse resultado são imediatas e visíveis. A pressão sobre Ancelotti aumentou, e as possibilidades de mudanças na escalação para o próximo jogo contra o Haiti, na sexta-feira, 19, começam a ganhar força. O treinador italiano, incomodado com a apresentação da equipe, avalia cuidadosamente cada jogador e considera alternativas que possam revitalizar a seleção. A expectativa é que os dias de preparação sejam utilizados não apenas para ajustes táticos, mas também para reforçar a confiança do grupo. O que está por vir? Será que Ancelotti conseguirá transformar a insatisfação em motivação e levar o Brasil à vitória? As respostas estão por vir, e a próxima partida será crucial para o futuro da seleção na Copa do Mundo. As consequências do empate na estreia da seleção brasileira já começam a se desenhar no horizonte. A pressão sobre Carlo Ancelotti e seus comandados aumentou consideravelmente, e a necessidade de resultados positivos se torna cada vez mais urgente. Com a próxima partida se aproximando, o treinador terá a missão crucial de ajustar a equipe, explorando novas táticas e uma possível reformulação na escalação. A torcida, que aguarda ansiosamente por uma reação, se torna um elemento fundamental nesse processo, e a expectativa é que Ancelotti consiga transformar a insatisfação em motivação, criando um ambiente propício para a recuperação. As reações em torno do desempenho da seleção não se limitaram apenas aos torcedores. Especialistas, analistas e ex-jogadores também expressaram suas opiniões, refletindo um clima de apreensão no cenário esportivo. A mídia esportiva destacou que a pressão sobre o treinador italiano é intensa, não apenas pela expectativa de vitória, mas também pela comparação com outras seleções que começaram o Mundial de forma sólida.
O mercado de apostas já começou a reagir, com odds mudando rapidamente, refletindo a incerteza em relação ao futuro do Brasil na competição. A análise de especialistas aponta que, se não houver uma reviravolta rápida, a situação pode se agravar, colocando em risco a trajetória da seleção. Diante deste panorama, os próximos jogos se configuram como momentos decisivos. O encontro contra o Haiti se torna uma verdadeira prova de fogo para Ancelotti e sua equipe. A possibilidade de uma nova escalação traz à tona debate sobre a escolha dos jogadores e suas respectivas funções em campo. A pressão é alta, mas também é uma oportunidade de ouro para mostrar resiliência e capacidade de adaptação. Com a torcida ao lado, o Brasil pode surpreender e reverter a maré, ou, caso contrário, a situação poderá se complicar ainda mais. À medida que nos aproximamos do próximo desafio, a expectativa é palpável e todos os olhos estarão voltados para a seleção, aguardando ansiosamente por uma reviravolta no Mundial. Você já imaginou o impacto que Thiago Almada pode ter no Vasco da Gama após a Copa do Mundo? Com sua habilidade e talento reconhecidos internacionalmente, a chegada desse jovem craque pode ser o divisor de águas que o clube tanto precisa. Será que ele será a peça-chave para levar o Vascão de volta ao topo do futebol brasileiro? Fique ligado, porque vamos explorar como a contratação de Almada pode transformar a realidade do nosso time e o que isso significa para a torcida e para o futuro do clube. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão seleção. Vamos seguir com mais informações. Thiago Almada, jovem talento argentino que ganhou destaque mundial durante a Copa do Mundo, finalmente decidiu seu futuro ao aceitar uma proposta do Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. A transação, que era aguardada com ansiedade por torcedores e analistas, representa não apenas uma nova fase na carreira do jogador, mas também um momento de esperança para a equipe carioca, que busca revitalizar seu elenco e retornar ao protagonismo no cenário nacional. Almada, conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de decidir partidas, promete trazer um novo fôlego ao meio-campo vascaíno, que tem enfrentado desafios em temporadas recentes. A chegada de Almada ao Vasco após a Copa do Mundo é o resultado de um planejamento estratégico do clube, que visa aproveitar a visibilidade e o prestígio que o torneio trouxe ao jogador. Com um desempenho admirável na seleção argentina, onde conquistou a simpatia dos torcedores e a admiração da crítica, o atleta se tornou um dos nomes mais cobiçados do mercado. A diretoria vascaína, atenta às tendências do futebol moderno, viu em Almada a oportunidade de não apenas reforçar a equipe, mas também de associar sua marca a um jogador que já é visto como uma promessa cumprida, capaz de atrair novos torcedores e patrocinadores. Os primeiros treinos de Almada com a camisa cruz-maltina prometem ser um espetáculo à parte, uma vez que sua técnica apurada e sua capacidade de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo podem surpreender tanto a comissão técnica quanto os próprios companheiros de equipe. O entrosamento com outros jogadores, especialmente com aqueles que já possuem experiência no futebol brasileiro, será fundamental para que o argentino possa expressar todo o seu talento em campo. A expectativa é que, sob a orientação do treinador vascaíno, Almada encontre a melhor forma de se inserir na dinâmica do time, contribuindo tanto na criação de jogadas quanto na finalização, áreas onde sua habilidade pode fazer toda a diferença. Além do aspecto esportivo, a chegada de Thiago Almada ao Vasco também pode ter um impacto significativo na relação do clube com a sua torcida. Os fãs, que sonham com dias melhores, veem no novo reforço a personificação de um futuro promissor, um sinal de que o clube está disposto a investir no talento e na qualidade que o futebol exige. A expectativa é que Almada não apenas ajude a conquistar vitórias, mas que também se torne uma referência dentro e fora de campo, inspirando jovens jogadores e contribuindo para a construção de uma nova identidade vascaína. Com a Copa do Mundo como um marco em sua trajetória, a passagem de Almada pelo Vasco poderá ser lembrada como um capítulo importante na história do clube, em busca de uma recuperação que se almeja duradoura. A chegada desse jogador ao clube representa um divisor de águas não apenas em termos técnicos, mas também no fortalecimento da identidade da equipe. Sua habilidade em transitar entre as diversas posições do campo, aliada a uma visão de jogo apurada, traz uma nova dinâmica às jogadas e ao posicionamento tático.
Esse versátil atleta tem o potencial de se tornar um verdadeiro maestro, orquestrando as ações ofensivas e defensivas, e, com isso, elevando o nível de desempenho dos companheiros. Com sua experiência acumulada em competições de alto nível, ele não só agrega qualidade, mas também impõe uma mentalidade vencedora que pode inspirar os mais jovens a se desenvolverem e se superarem a cada treinamento e partida. Além de suas qualidades técnicas, o impacto emocional que esse jogador pode ter no vestiário não deve ser subestimado. A presença de uma figura carismática e respeitada pode alterar a atmosfera do grupo, promovendo um ambiente de camaradagem e competitividade saudável. Sua capacidade de liderança, tanto dentro quanto fora de campo, se reflete na maneira como ele se comunica e motiva os colegas, gerando um espírito coletivo que pode ser decisivo em momentos críticos de uma competição. A força do grupo é um dos pilares para o sucesso, e a influência positiva desse jogador pode ser o catalisador para a construção de uma equipe unida, focada e resiliente. Ademais, a sua trajetória repleta de conquistas e desafios enfrentados ao longo da carreira pode servir como um exemplo tangível de superação para os demais jogadores. Em um ambiente onde a pressão é constante e os desafios são diários, contar com alguém que já navegou por essas águas turbulentas pode fazer toda a diferença. Ele pode compartilhar experiências valiosas sobre como lidar com a pressão em momentos decisivos e como manter a concentração em situações adversas. Essa troca de conhecimento não apenas eleva a confiança dos jogadores, mas também cria uma cultura de aprendizado contínuo, essencial para o crescimento do clube como um todo. Por fim, a integração desse jogador no elenco pode ter um efeito multiplicador no desempenho da equipe. À medida que ele se adapta ao estilo de jogo do clube e estabelece sinergias com seus companheiros, o rendimento coletivo tende a aumentar exponencialmente. Jogadas ensaiadas e entrosamento são fundamentais para uma equipe que almeja grandes conquistas, e sua presença pode acelerar esse processo. A habilidade de encaixar-se rapidamente nas dinâmicas do grupo, somada ao seu comprometimento em aprimorar constantemente suas habilidades, faz dele um ativo valioso que pode não apenas mudar a trajetória do clube nesta temporada, mas também deixar um legado duradouro para as futuras gerações. A opinião dos torcedores de um clube é um aspecto fundamental que molda a identidade e a cultura de uma equipe, refletindo não apenas a paixão pelo futebol, mas também um profundo vínculo emocional. Para muitos, o clube não é apenas um time de esportes, mas sim uma extensão de suas vidas, uma fonte de orgulho e, muitas vezes, de esperança. Ao longo das temporadas, as vivências e as emoções compartilhadas nas arquibancadas se entrelaçam com as histórias pessoais de cada torcedor, criando um mosaico rico de experiências que vai além das quatro linhas do campo. Essa conexão íntima é o que torna as vitórias ainda mais doces e as derrotas, por sua vez, extremamente amargas, gerando um ciclo de emoções que define a relação entre os torcedores e o clube. Os torcedores, com suas vozes unidas em cânticos e gritos de apoio, desempenham um papel crucial durante os jogos, transformando o ambiente em um verdadeiro caldeirão de energia e emoção. Essa atmosfera vibrante não apenas impulsiona os jogadores, mas também revela a força da comunidade que se forma em torno do clube. As opiniões dos torcedores sobre a atuação da equipe, as táticas do treinador e as escolhas de jogadores são frequentemente intensas e apaixonadas, refletindo a diversidade de sentimentos e percepções que existem entre eles. Enquanto alguns clamam por mudanças estratégicas no elenco, outros defendem a continuidade de um estilo de jogo que acreditam ser a essência do clube. Essa pluralidade de vozes enriquece o debate, muitas vezes, provoca discussões acaloradas nas redes sociais e nos encontros informais, onde a paixão pelo time é o que une todos. Além disso, a opinião dos torcedores não se limita apenas ao desempenho dentro de campo, ela também abrange questões como a gestão do clube, as decisões administrativas e as políticas de contratação. Quando a diretoria toma decisões que não agradam à torcida, como a venda de um jogador querido ou a contratação de um atleta controverso, a insatisfação se torna palpável. As redes sociais se tornam um espaço de desabafo e reivindicação, onde a voz do torcedor ecoa em forma de críticas e sugestões. Essa dinâmica revela uma relação de amor e ódio, onde a lealdade ao clube é testada em momentos de crise, mas também se fortalece nas vitórias, criando uma conexão que transcende a mera apreciação pelo futebol. Por fim, a opinião dos torcedores está também profundamente enraizada em questões sociais e culturais que cercam o clube. Muitas vezes,
as rivalidades entre equipes vão além do aspecto esportivo, refletindo uma luta por identidade e pertencimento. O que está em jogo não é apenas a vitória em um campeonato, mas a afirmação de valores e tradições que os torcedores consideram essenciais. Assim, a paixão pelo clube se transforma em um fenômeno social, onde as opiniões e sentimentos dos torcedores influenciam não apenas o desempenho da equipe, mas também seu papel na sociedade. Essa relação multifacetada entre os torcedores e o clube evidencia a riqueza do futebol como um fenômeno cultural, onde cada opinião, cada emoção e cada ato de apoio se entrelaçam para contar a história de um amor que perdura ao longo do tempo. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.